Olá, bem-vindo ao Arquétipo das Deusas, onde a gente fala de mitologia e de arquétipos em prol do autoconhecimento. Eu sou Rochelle Casap, sou jornalista, terapeuta energética e especialista em arquétipos com foco nas deusas gregas. O tema de hoje é a solitude de Ártemis e de Perséfone, as nossas deusas mais introvertidas. Como é que essas deusas se manifestam na personalidade dessas mulheres que são um pouquinho mais voltadas para si mesmas, para dentro de si? Bom, antes da gente entrar no assunto especificamente, é importante eu situar você na maneira como eu enxergo as deusas gregas. Eu trabalho as deusas como metáforas do comportamento feminino. Então, é uma maneira da gente explicar, através das histórias mitológicas, alguns comportamentos que nós temos. Então, uma mulher tipo Artemis, ela é aquela mulher que ela é atlética, tem uma grande energia física, gosta de praticar esportes, ela gosta de competir, tem poucas amigas, prefere esportes ao ar livre, poucas pessoas por perto, pouca interação, prefere crianças pequenas, adolescentes, prefere animais do que muitas pessoas em volta. Ela prefere ambientes mais agrários, mais verde, água, do que a cidade. Então, ela é muito mais campo do que cidade. São mulheres que têm uma grande energia física e tudo pode virar competição. Artemis, em essência, é uma mulher exploradora, questionadora, contestadora, que ela conhece o mundo primeiramente explorando os ambientes e ela não precisa da aprovação de pai, de mãe, de marido, de namorado, de ninguém para fazer as coisas que ela quer. Ela tem foco, autonomia, autoridade e autoconfiança sobre si mesma. Perséfone também é uma deusa jovial, assim como Artemis, ela é mais jovem. Ela vai representar a mulher que ela é mais introvertida, mais voltada para os aspectos do seu mundo interno, da sua espiritualidade, do seu sexto sentido. É aquela mulher que vai ter alguns devaneios, vai contar histórias para ela mesma, é sonhadora, romântica, fantasiosa, mas ela tem uma grande ligação com o sagrado feminino. São as bruxas, de certa forma, né? As místicas, as esotéricas, tem muito a ver com Perséfone. As terapeutas também. Perséfone sozinha, isso sozinha, sem contar os outros aspectos das outras deusas, porque quando a gente fala de arquétipo, eu tenho outros vídeos por aqui falando sobre o conceito de arquétipo, sobre como as deusas interagem entre si, como elas se apresentam na personalidade de cada mulher. Perséfone sozinha, ela é mais introspectiva porque ela não se sente pertencente a esse mundo. Ela se afasta um pouco da realidade, ela não se adequa, embora ela seja extremamente adaptável, ela não se sente pertencente a esse lugar. Então ela faz o possível para estar ok, mas nesse estar ok, ela se sente perdida porque ela não consegue apresentar a sua real essência. Então é muito mais fácil para ela ficar introspectiva e solitude, na solitude do que com muitas pessoas. Ela consegue por um tempo, mas a bateria social não é tão longa assim. Perséfone também é aquela mulher que ela tem algumas questões emocionais pendentes. Alguns traumas, lutos, casos de depressão, casos de abuso, casos de violência, casos de morte, que ela não conseguiu superar. E essas mortes podem ser desde um ente querido até algo que ela perdeu, um relacionamento que não deu certo, uma cidade que ela teve que se mudar. Isso também são lutos pelos quais a gente vai passando e a mulher Perséfone pode ter alguma dificuldade de elaborar essas questões. Dito isso, quando a gente fala dessas duas mulheres e da sua preferência pela solitude, vamos imaginar lá o quadro de Ártemis dentro da mitologia grega. Artemis vive na floresta, no seu mundinho, ela vive cercada de ninfas, ela vai caçar, ela domina aquele território. Então, quando uma mulher tipo Artemis, ela vai para um ambiente urbano, ela se sente drenada. É muito pesado. A força dela, ela desgasta esse jogo social que a gente tem dentro das grandes cidades, jogo de troca, toma lá da cá, jogos de poder, expectativa de comportamento, vestimento e tudo mais, investimento, vestuário, tudo,
cansa muito a mulher tipo Ártemis. Então ela acaba se fechando, ela acaba se isolando, porque ela não tem bateria social para isso. Claro que a longo prazo, esse fechamento pode ser rigidez e se tornar uma incapacidade de se relacionar e incapacidade de receber das pessoas. Então isso é um ponto a ser observado. Embora ela sinta a necessidade de solidão, solidão demais não dá certo para nenhuma das duas, na verdade. A Perséfone, ela se esconde dentro do mundo interno. Então ela se retira do mundo físico, do social, do urbano, não por uma fuga como Ártemis, mas ela é mais voltada para se estudar. Então ela fica remoendo muita coisa, ela fica, de certa forma, revivendo algumas coisas porque ela quer entender o que aconteceu. Para a mulher tipo Perséfone, revisitar as suas sombras, o seu passado, os seus momentos de transição é muito fácil. Então ela costuma voltar muito para esse lugar, para esse casulo. O perigo também fica quando ela fica presa demais no inverno interno, nesse inverno psíquico que a gente fala, que Jung fala. E ela esquece de voltar para a primavera. Então a gente precisa ver essa questão da solitude em Ártemis e em Perséfone, quando essa solitude vira identidade. Eu não preciso de ninguém, eu fico melhor sozinha, eu não dependo de ninguém para nada. Essas são frases que vão, de certa forma, secando a mulher tipo Ártemis e a mulher tipo Perséfone. E aí a gente tem que trazer Deméter. Deméter é uma deusa agrária, a deusa da vida, é mãe de Perséfone e entende por que a Ártemis gosta tanto de mato, porque afinal de contas ela é a mãe dos ciclos, ela consegue fazer as coisas nascerem, darem frutos e tudo mais. E aí, diante disso, a Deméter ela vai falar o quê? Olha, vocês podem se retirar da sociedade, vocês podem se fechar na mata ou no seu mundo interno por algum tempo, por ciclos determinados, mas não para sempre. Vocês não podem ficar dentro da caverna por tanto tempo. A gente precisa desses momentos, sim, mas não inteiro. Por quê? Porque o feminino, ele não é linear. Também falo disso aqui em outros vídeos, tá? O feminino, ele é circular e ele tem os seus ciclos de altos e baixos. O feminino está sempre girando, ele está sempre em movimento. E se a mulher para de circular, ela não troca informação, ela não recebe, ela não dá, ela deixa de nutrir os outros e de nutrir a si mesma. Esse é um campo que Deméter entende muito bem e é por isso que ela vai chamar a atenção de Ártemis e de Perséfone para que elas fiquem um pouquinho no seu casulo ou na sua floresta, mas que elas voltem a circular de tempos em tempos para que elas possam se nutrir, serem nutridas também e viver. Por quê? A mulher, ela é naturalmente abundante, fértil, generosa, expansiva, e esse movimento em ondas que a gente tem, ele é extremamente necessário. E quando a mulher não se permite fazer isso, ela não se permite trocar, ela é como se ela tivesse uma semente por tempo demais embaixo da terra. Quando a semente fica tempo demais embaixo da terra e não brota, e não cresce, e não dá frutos, a semente apodrece. Então, ficar sozinha por tempo demais apodrece a psique feminina. Então, é importante, sim, que exista um equilíbrio entre momentos de casulo, momentos de retiro na floresta e momentos de socialização dessas mulheres com outras mulheres para que elas possam enriquecer a sua vida psíquica e a sua vida de forma geral.